Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos de volta aqui depois de alguns dias parado, refletindo, principalmente nos acontecimentos. Eu sei que às vezes é muito chato nós falarmos sobre o cenário político, sobre todos esses acontecimentos que têm mexido bastante conosco. Mas vamos voltar aqui para a legislação dos Hebreus. Vamos fazer aqui uma leitura, uma breve leitura, mas bem apurada dos eventos. De uma maneira ou de outra, eles apontam para o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então, eu acho que é muito bom nós traçarmos, às vezes, um paralelo. Tá? Não, claro, nós não podemos, em hipótese alguma, forçarmos, ou seja, nós não podemos imaginar que um não-hebreu esteja obrigado a cumprir a lei dos hebreus, a Torá, né? Melhor dizendo, a legislação dos hebreus. Tá? A legislação dos hebreus é para os hebreus, mas eu peço, de fato, a sua atenção, não estou pedindo para você se adequar à lei dos hebreus, tá? A legislação dos hebreus, muito pelo contrário, eu prefiro, não que eu seja o dono da verdade, enfim, que eu seja o certo, né, o politicamente correto, enfim, não que eu seja tudo isso, mas eu te peço para que você ouça até o fim, justamente para você fazer aí a sua análise, para você ter aí de fato o seu ponto de vista, não de uma maneira pejorativa, de uma maneira equivocada e preconceituosa, tá? Porque o principal, gente, não é as pessoas aceitarem a Torá. Ninguém precisa aceitar a Torá. Ninguém precisa, certo? A legislação dos hebreus, ela foi entregue por intermédio de Moshe, de Moisés, ao povo hebreu, mas antes dela ser entregue, o Eterno falou bem claramente com o povo. Será assim, assim, assim. Vocês querem ou vocês não querem? Então, assim, nem o povo hebreu foi obrigado, certo? Eles poderiam viver na escravidão dentro de Mitzraim por milênios e não importa, entendeu? Acho que eu penso assim, ninguém pode ser considerado superior a outro por ter, de fato, normas que sejam, às vezes, até realmente superiores àquelas que eu acredito, e assim por diante. Então, o fato é, ninguém pode ser obrigado a cumprir uma legislação que não é sua. E ainda que seja sua, ainda que ela seja sua, você precisa realmente querer. Não basta você acatar, seja pelo medo, seja pela persuasão. Não, você precisa ser coerente, ser sensato e não é aceitar, realmente não é aceitar. No mínimo, é reconhecer as diferenças no âmbito legislativo, as diferenças que realmente vão mostrar que, peraí, existe coerência ali, existe coerência. Eu não quero esta lei para mim, eu não vou viver essa lei, mas realmente essa lei trata cada caso de uma maneira bem complexa, porém de uma maneira justa. Não é? Às vezes de uma maneira bem simples. A Torá ela pode ser complexa como ela pode ser simples, em determinados aspectos, em determinadas regras. Então, o importante não é a pessoa abraçar a Torá. O importante é a pessoa entender a Torá, o contexto da Torá, e aí sim ela tomar não partido. Ela tem que, ainda assim ela precisa ser imparcial, certo? E aí ela pode analisar cada fato ao seu redor, cada fato que acontece tanto no Brasil como no mundo. E claro, a Torá não é uma lei para o Brasil. A Torá, a legislação dos hebreus, é uma lei para a terra de Canaã. Então, o importante não é você abraçar a Torá. O importante é você compreender a Torá e aí sim você começar a ter um espírito bem crítico sobre tudo mesmo. Então é assim, eu não sou fã de Raul Seixas, mas ele realmente falou diversas frases, né? Ele cantou frases que realmente esboçam o que seria aí uma síntese da Torá. Por exemplo, você não precisa ter aquela velha opinião formada sobre tudo, mas você tem que mudar constantemente. Por quê? Porque o nosso mundo, a nossa volta, ele está em constante mutação, né? As pessoas de maior prestígio, na minha opinião, são aquelas pessoas que mudam de opinião, sim.
esta atitude não vai fazer com que elas sejam descredibilizadas. Ela é descredibilizada para aquelas pessoas que estão estagnadas, que não evoluem, entendeu? Que estão no prezinho até hoje e não chegaram sequer em uma universidade, entendeu? Metaforicamente falando. Então, a pessoa que não muda de opinião, você não deve mudar de opinião quando aquela opinião ali, quando aquela certeza ali, ela é salutar, quando ela realmente configura algo que enfim, é bom para todos. Não é só bom para você, tem que ser bom para todos. Aí sim, aí bom até mesmo para as diferenças que vivem no seu meio. Aí eu falo agora de diferenças étnicas, diferenças culturais, de raça, de cor, enfim, de sexo, aí sim. Então, gente, o principal é entendermos a Torá, tá, com todos os seus contextos, com todas as suas implicações, para podermos analisarmos o mundo à nossa volta, tá? Que é uma lei exclusiva para os hebreus e principalmente exclusiva e intransferível de uma terra, e é a terra de Canaã, isso ninguém pode negar. Mas é pelo entendimento da Torá que nós chegamos ao pleno conhecimento de muitas coisas. De muitas coisas, certo? Então você não precisa abraçar a Torá. Volto a falar, ninguém que cumpre Torá vai morar no céu, ninguém que deixa de cumprir Torá vai para o inferno. Porque céu e inferno são ferramentas de manipulação político-religiosa, realmente, aí sim, para fazer você se adequar ali a uma regra, a uma legislação, a uma constituição, né, a um dogma e por aí vai. A importância de se compreender a Torá é justamente para nós termos um espírito mais crítico e aí podermos chegar a um denominador comum em vários aspectos, tá? E por que não em todos os aspectos? Esse é o entendimento que eu tenho tido desde que eu passei a estudar Torá e a dar aula de Torá. Esse é o entendimento que eu tenho a cada dia, ele é renovado a cada dia. Então, sem mais delongas, é preciso realmente entendermos a Torá. E eu trouxe para vocês aqui, tá, o livro de Vaikra, Levítico, que diz o seguinte, lá no capítulo 18, a partir do capítulo 18, essa leitura, gente, ela vai do livro de Levítico, tá, do livro de Vaikra, desde o capítulo 18, versículo 1, até o capítulo 19, versículo 22. E olha que tem coisas interessantes, intrigantes, e vale a pena vocês acompanharem um raciocínio. Do versículo 6, tá? Do capítulo 18, versículo 6, até o versículo 23, vai falar das relações sexuais proibidas. Então aí vocês tirem suas conclusões, certo? Mas o fator principal nessa leitura é que o Eterno ele deixa claro que os egípcios, ou seja, os filhos de Mitzraim e os povos de Canaã, praticavam todas essas proibições para os hebreus, ou seja, os egípcios praticavam todas essas proibições contidas na Torá, certo? Tanto os filhos de Mitzraim, né, os egípcios, quanto os habitantes de Canaã, que viveram ali antes dos hebreus chegarem após o Êxodo. Então eles praticavam. Agora, o que é bem interessante é o seguinte, para o filho de Mitzraim, para os egípcios, é permitido. Por quê? Porque a terra de Mitzraim, a terra do Egito, ela está fora do contexto da Kadosh Terra. Ela está fora de suas fronteiras, da Terra Santa, né, que diriam alguns. Dentro das fronteiras da Terra Santa, da Kadosh Terra, terra de Canaã, é preciso proceder de acordo com a legislação dos hebreus. Ou seja, não pode, em hipótese alguma, a legislação dos hebreus ser desobedecida dentro da Kadosh Terra, certo? Mas, fora da Kadosh Terra, gente, as pessoas vivem como querem. O Egito, Mitzraim, o povo de Mitzraim vive conforme sua legislação. O povo do Brasil vive conforme sua legislação. O povo dos Estados Unidos vive conforme sua legislação. Agora, o que não pode é um hebreu querer mudar a realidade do Brasil e nem um brasileiro querer mudar a realidade de um hebreu, da terra de Canaã, da terra dos hebreus. Então, meus amigos, minhas amigas, isso explica bastante coisa, tá? Uma delas é a seguinte, por mais que a Kadosh Terra, tá? Que a Kadosh Terra, Eretz, Israel, terra de Canaã, por mais que esta terra esteja nas mãos e na posse de povos
desobedientes à Torá, um dia eles serão vomitados. Um dia a terra vai vomitar eles, certo? Não importa se hebreus ou se não hebreus. Então, eles precisam respeitar a Kedushá, a santidade da terra de Canaã. Não importa se hebreus ou não. Por quê? Porque a Torá é para a terra de Canaã e não para fora de Canaã. E são dois perigos. O que é inadmissível, o que é inaceitável, um hebreu que vive fora de sua realidade geográfica, tá? Fora de sua realidade geográfica, ele, fora de Canaã, ele querer cumprir a Torá fora de Canaã. Isto é inadmissível. A mesma coisa, um hebreu que vive em Canaã sem cumprir a sua legislação, a Torá. Isto também é inadmissível. Nem uma coisa nem outra. Não se procede desta maneira. Não dá para conciliar essas coisas, certo? Estão conseguindo pegar aqui o raciocínio? É por isso, gente, que não existe essa questão de converter as pessoas. Esse negócio de ficar convertendo, tentando converter, tentando agregar pessoas somente para esquentar um banco de uma igreja, para esquentar uma cadeira de uma sinagoga, para esquentar um chãozinho de uma mesquita. Gente, isto não se faz no meio hebreu. Isso pode ser feito no meio religioso? Pode, mas não no meio hebreu. No meio político pode, as pessoas ficarem se matando, se pegando por questões de lado político, por conta de esquerda, por conta de direita. Isso aí é problema deles. A religião que pesca no aquário dos outros é problema deles, eles podem fazer isso. Mas um hebreu ele não pode persuadir pessoas fora de sua realidade para impor a sua legislação, para impor a sua cultura. Da mesma forma, nenhum não-hebreu pode fazer o mesmo com um hebreu. Nenhum não-hebreu pode fazer o mesmo. Então, tem que haver o respeito às fronteiras geográficas e às fronteiras intelectuais. É isso que está faltando, certo? É isso que está faltando. E, gente, voltando àquela questão, tá, de que as pessoas precisam sim mudar de opinião quando é necessário, nós sabemos aí que muitos cientistas, no passado, eles faziam um experimento, faziam um estudo, chegavam a determinada conclusão de que tal substância faz mal ou que tal substância não faz mal. E anos depois, o que acontece? Aí eles lançam uma nota dizendo que eles erraram, porque agora hoje eles dispõem de equipamentos mais avançados e não, aquela substância não faz mal ou sim, aquela substância faz mal. Então a própria ciência muda, mas ela muda por quê? Porque existe coerência em sua mudança, ou não, tá? Ou não, porque a ciência, eu volto a falar, já falei isso aqui, quando a ciência é comprometida com o capitalismo selvagem, ela se vende, isso é fato, tá? Eu não sou contra o capitalismo, também não sou contra o comunismo, não sou contra nenhum regime criado pelo homem e também não sou contra nenhuma religião, certo? Mas eu, assim, não pego para mim, entendeu? Eu não vivencio, eu não posso dizer que sou um comunista, não posso dizer que sou um capitalista. Gente, eu pego aquilo que é bom de cada um, certo? Aquilo que é bom de cada um. Aquilo que é nocivo, eu lanço fora e pronto. Porque eu acredito que as pessoas, realmente, elas precisam trocar serviços, vender serviços, insumos de modo geral, enfim. Mas que existe, sim, uma falta de equilíbrio quando a pessoa ela é tomada por um regime meramente humano, existe. A ciência, quando ela está comprometida com o capitalismo, ela vai lançar notas aí falsas para ganhar dinheiro. Isso é fato, certo? Mas é por isso que eu falei no estudo anterior, que a ciência, o cientista sério, ele jamais vai falar que a carne de porco faz bem. Jamais ele vai falar isso. Jamais. Certo? Porque o cientista que fala que a carne de porco faz bem, esse cara foi comprado. Com certeza ele foi comprado. Mas não é isso que eu quero falar. Então, gente, é necessário mudar de ideia, às vezes é necessário evoluir, sim. Os maiores cientistas, eles mudaram de ideia, sim, quando foi necessário, e a pessoa ficar estagnada, ali naquela velha opinião, é muito perigoso. É aquela questão. Eu não bato boca com pessoas que estão no beabá, que estão no prezinho. Eu não cheguei ao pleno conhecimento de tudo, vou morrer sem chegar lá, certo? Porque ninguém morre sabendo de tudo.
Mas eu quero, claro, eu quero morrer com bastante sabedoria, mas esta sabedoria ela é proveniente de mudanças, né? É proveniente de degraus. E quem está no degrau abaixo do meu, eu não posso, né? Eu não vou depreciar, mas também não vou bater boca. Então é necessário evoluir sim, é necessário galgar degraus, é necessário mudar de opinião quando é plausível, quando é real, quando há de fato essa necessidade. Continuando com o estudo, gente, pegue aí, leiam Vaikra, Levítico, capítulo 18, versículo 1, ao capítulo 19, versículo 22. Então vai falar de diversos assuntos, e nós vamos pegar, sim, diversas coincidências com o que acontece no nosso cotidiano. Quando eu falo para vocês que a terra de Canaã, ela expulsa as pessoas que não cumprem a sua legislação conforme ela determina, basta ler o versículo 28 do capítulo 18, tá? Para que a terra não vos vomite, impurificando-a, como vomitou a nação que estava antes de vós. Então, é fato, certo? No capítulo 19, lá no versículo 3, diz o seguinte: cada um a sua mãe e a seu pai temerá, e meus sábados e meus shabatotes guardareis. Gente, olhem só. Aqui existem dois mandamentos, tá? Dois mandamentos. Mas aí vocês vão me falar assim, ué, não precisa ser hebreu para obedecer o meu pai e a minha mãe. Realmente, não precisa ser hebreu. Mas aí sim, precisa ser hebreu para guardar os shabatotes, ou seja, os sábados do Eterno. Aí sim precisa ser hebreu. É por isso que eu falo, a legislação dos hebreus, ela implica em cerimoniais, em regras morais, em regras alimentícias, regras higiênicas. Então, assim, não é porque eu sou hebreu que eu vou respeitar a minha mãe, porque um não hebreu também respeita a mãe dele. É claro, se a minha mãe e o meu pai eles são corruptos, não estou dizendo que são, gente. Eu não preciso respeitar os meus pais. É por isso que eu falo, vocês precisam ser imparciais. Doa quem doer. Então, não é porque o teu pai ou a tua mãe manda você pôr a cabeça debaixo de um carro que você vai pôr a cabeça debaixo de um carro, certo? Então, as pessoas levam tudo a ferro e fogo. Elas têm preguiça de pensar. Elas já têm preguiça de sair da zona de conforto, não é? De sair, de evoluir. Então, as pessoas têm essa preguiça. Isso aqui, tá? Vai criar Levítico, capítulo 19, versículo 3. Cada um a sua mãe e a seu pai temerá, e meus sábados guardareis. Ou seja, gente, aqui tem mandamento que serve para hebreu e para não hebreu. Mas, em suma, esse é um mandamento para os hebreus, não é para um não hebreu. É verdade que um não hebreu exerce a função de obedecer seu pai e sua mãe? Sim. Isso é óbvio. Óbvio. Mas um não hebreu não está obrigado a observar o Shabat, o sábado. E Shabat também não se observa na Galut, na diáspora. É por isso que eu chamo vocês a atenção para entrarmos no contexto, para vermos quem é quem, o que a Torá fala. Porque a vontade da política e da religião é que todo mundo obedeça tudo a ferro e fogo, em qualquer lugar. Né? Em qualquer lugar. Não importa o endereço, não importa a religião, não importa a igreja, não importa o templo, cada um tem a sua divergência, mas todos querem te levar para um legalismo ou para uma graça aí que, enfim, não chegam a um meio termo, não chegam a um ponto de equilíbrio. Mas é isso, eles vivem disso, eles vivem de vender o céu ou de amedrontar com o inferno. Eles vivem dessas ferramentas de massa de manobra. Eles vivem disso. Não existe isso, não existe. E no versículo 4 do capítulo 19 diz assim, ó, não levantarás ídolos, não levantarás ídolos. E olha que esse é um mandamento que, cá entre nós, realmente é para os hebreus, mas que os não hebreus, e que muitos hebreus também, né, parece que eles gostam de descumprir. Aí você me pegou, né? Não, descumprir, o hebreu ele descumpre, mas o não hebreu, ele pode ter seus ídolos, ele pode. Que é vergonhoso, a gente está vendo aí, pessoas que levantam ídolos, não importa se de barro ou se de carne e osso, mas que levantam ídolos e que no fim das contas levam uma bordoada na cara e depois ainda oferece a outra face para apanhar mais. Tem gente que está dando as duas faces aí, sendo esbofeteado aí por ídolos que eles levantaram, que
que estão cometendo os mais variados crimes e não estão nem aí, né? Estão esboçando aquela reação vegetal. Você tem mais é que apanhar mesmo, tem mais é que apanhar. Então as pessoas levantam ídolos, levantam heróis, levantam messias, e as pessoas ainda não entenderam que a força está dentro dela, mas é o Eterno quem coloca, mas ele não coloca de graça. Você precisa lutar por isso, você precisa ir atrás disso. Abraão, ele não teve o que ele teve só porque eu tenho fé no Eterno, não. Gente, é óbvio que o Eterno jamais iria aceitar um sacrifício humano, mas ele testou Abraão, ele experimentou Abraão. E ele pede o filho em sacrifício. Abraão nem questionou, pronto. Mas lá na hora H o Eterno mostrou para ele que não. Abraão, eu não aceito sacrifícios humanos, eu não aceito isto. De morte, não. O ser humano ele precisa lutar para ter o seu espaço ao sol, o seu lugar ao sol, ele precisa. Porque nada cai de graça, nada cai de graça. E é bom que não caia, porque até os animais, eles vão atrás do seu alimento. É assim que é. Vocês já viram a história dura dos pinguins imperadores lá na Antártida? Então, gente, não é tudo fácil. E é bom que não seja tudo fácil. Porque tudo que é muito fácil, tudo que é de graça, não presta. Eu acho que aquilo que é de graça não presta. Entendeu? É por isso que eu falo. Eu não sou a favor nem do comunismo, nem do capitalismo. Tá? A gente ouve falar muito em meritocracia, mas na prática ninguém pratica ela. Ninguém está praticando a meritocracia. Certo? Então, é por isso que nós precisamos esmiuçar a Torá. Mesmo que você que esteja esmiuçando a Torá junto comigo, não queira abraçar ela como a sua regra. Entendeu? Até porque nós estamos numa galute, numa diáspora. Não se cumpre Torá em uma galute. Agora, claro, princípios básicos, né, de diversas nações, como respeitar o pai e a mãe quando esses estão certos, gente, isso é louvável. Então entra no raciocínio lógico e evolutivo, verdadeiramente evolutivo. Não fique estagnado, não fique parado. Não tenha medo de evoluir, não tenha medo. Saia do beabá, saia do prezinho. E comece agora a engatinhar para uma universidade. Passe antes, claro, pelo ensino médio. Mas saia do prezinho, saia do prezinho. Então as pessoas, elas seguem ídolos, criam messias que estão aí, estão esbofeteando elas aí de graça. E elas estão dando a outra face. Aliás, estão dando o corpo inteiro. Estão dando a cara a tapa, estão se prestando ao ridículo, defendendo ladrões, defendendo pilantras. Não é mera coincidência. Não é mera coincidência. É a realidade dos fatos quando você abraça uma injustiça. Quando você que tem a força dentro de você, quando você busca essa força que vem do Eterno, você não será enganado. Gente, não é que você será melhor do que ninguém. Claro, a gente tem uma diferença, chegamos a ter uma diferença, porque quem é que realmente quer estar estagnado? Quem é que quer realmente estar ali aprisionado a um dogma, a um regime? Tem gente que gosta, eu não gosto. Certo? Quando você está aprisionado, quando a sua mente é aprisionada, seja a conceitos, seja a alguma ideologia, e é claro, é bom que se diga, a minha ideologia é a Torá, certo? Mas eu prefiro 1000 vezes estar ligado à Torá do que a conceitos contraditórios, a ideologias contraditórias, que não me deixam pensar que elas são contraditórias, porque eles, na mesma hora que você insinua duvidar daquilo que você acredita, pronto, todo mundo se arma contra você. Aí é aquela questão. Aí aquela menina aí, a Tabata, né, ela tem sofrido retaliações de todos os lados. Esse é o grande problema. Você, quando se posiciona de um lado ou de outro, você será alvejado. Mas quando você se mantém equilibrado, aí é pior. Aí o tiroteio é mais intenso em cima de você. As pessoas elas estão caminhando, elas caminharam, aliás, para um comportamento, para um ritmo, onde você pensar fora da caixa, ou você pensar de maneira equilibrada, você é que é o doente. As pessoas de esquerda e direita, não adianta. E não vem com essa de falar extrema direita e extrema esquerda. Por quê? Porque na visão geral que eu faço, na leitura geral que eu faço disso tudo, é o seguinte, que tanto pessoas de esquerda quanto de direita,
levaram para um extremismo que, na minha opinião, não existe mais essa de direita e esquerda. O que existe hoje é extrema-direita e extrema-esquerda. Porque há um extremismo de ambos os lados. E você não pode se posicionar no meio do fogo cruzado. Você não pode. Porque aí você é alvejado intensamente de ambos os lados. Essa questão, comecem a fazer um paralelo e a traçar. Gente, a Torá, ela é luz e ela lança luz sobre tudo, sobre a mentira religiosa, sobre a mentira política, sobre a mentira de tudo. Mas eu não estou aqui para tirar a pessoa que está na esquerda ou que está na direita, eu não estou aqui para tirar a pessoa que está na igreja A, na igreja B, na religião A, religião B, não. Todo mundo tem o seu direito de se manter como livre ou escravo. Todo mundo tem esse direito. O que tem que existir é a compreensão. Agora, eu já provei do que você está provando até hoje. Eu já vivenciei. Eu também já passei pelo prezinho. A diferença é, onde é que eu estou, onde é que você está? Você consegue fazer uma autoanálise, uma introspecção? Você consegue? Não estou aqui me colocando como um arrogante, como superior a você. Mas eu já passei pelo lugar onde você está hoje. É fácil para eu falar isso. É muito fácil. Talvez você não compreenda hoje, mas daqui a uns anos, quando você realmente decidir sair da sua zona de conforto, aí você, lá na frente você vai dar razão, não à minha pessoa, mas aos pensamentos que eu adquiri, não por mim mesmo, mas por buscar, por ir atrás. Então volta àquela questão de Abraão. Abraão, ele não teve o que ele teve só porque ele falou, eu acredito. Não, caramba, o cara que se dispõe a fazer o que ele fez, eu não faria. Entendeu? Jamais faria isso que ele fez. Mas ele fez, ele ousou fazer. E na hora H, o Eterno mostrou que jamais ele iria aceitar sacrifício de morte de seres humanos. Capítulo 19 ainda, versículo 15. Não fareis injustiça no juízo, não favorecerás, quando não tem razão, o pobre, e nem favorecerás, quando não tem razão, quem? O poderoso. E aí aquilo que eu falo para vocês. Recentemente, nós estamos sabendo aí de diversos fatos e acontecimentos que até então estavam ocultos. Como, por exemplo, as pessoas elas levantaram um ídolo, né, um herói, um messias e tal, que aparentemente é o caçador de marajás, é o caçador de corruptos, é o caçador de... Mas, vejam bem, a Torá diz para os hebreus, olha, você não pode favorecer o pobre quando o pobre não tem razão, quando ele cometeu um crime. Certo? No caso, nós temos aí um evento em que alguns agricultores eles foram punidos por um determinado juiz. Parece que uns 15 pés de alface que supostamente não teriam entregue ao comprador. E esses camponeses, esses trabalhadores rurais, eles ficaram presos injustamente. Injustamente porque foi comprovado que eles não cometeram esse crime, certo? De deixar de entregar 15 pés de alface. Tem outras coisas mais também, mas foi comprovado que eles não fizeram isto. Então essas pessoas pobres ali tiveram em sua cola um juiz que favorece alguns, né, e desfavorece outros. Que, ao contrário aqui da lei dos hebreus, o que é que ele faz? Ele faz injustiça, favorecendo o poderoso e punindo o pobre. É por isso que eu falo para vocês, comecem a ler a Torá de uma maneira sem esse preconceito que foi implantado na sua mente. Porque, olha, o trabalho da política e da religião foi realmente implantar um preconceito milenar na cabeça das pessoas. Os nossos antepassados já foram induzidos a ter o que? Um preconceito contra a Torá. Quando a Torá ela aponta para essa cegueira que nós estamos vivendo, não é? Para esse momento de trevas que nós estamos vivendo. Não farás injustiça, ou seja, seja imparcial, seja imparcial. Você precisa exercer a imparcialidade, doa quem doer. Lembra do que eu falei? Honre teu pai e tua mãe, mas se eles mandarem você colocar a cabeça debaixo do trem, aí você não deve honrá-los. É fato. E se eles são corruptos, você também não deve honrá-los. O problema é que as pessoas levam tudo a ferro e fogo. Versículo 16. Não andarás com mexericos, ou seja, afaste-se da fofoca.
e principalmente da fake news. Não sejas indiferente quando está em perigo o teu próximo. Pois é, que a reforma da Previdência deveria ser feita, isto é óbvio. Mas, vejam bem, meus amigos e minhas amigas, vejam bem, não sejas indiferente quando está em perigo o teu próximo. O teu próximo está em perigo. Em que sentido? Em vários sentidos. Ele corre o risco de ter a sua aposentadoria reduzida, a pessoa já não tem praticamente o que comer direito. Tem lá uma deficiência que realmente deixa impossibilitado de ter um ganho a mais. E você, seguindo ídolos, você bate palmas para uma reforma da Previdência que realmente vem para punir os desfavorecidos dessa sociedade. Claro, olha, não me julguem, porque realmente esta lei aqui é para os hebreus, então não é para nós brasileiros, certo? Embora eu tenha sangue hebreu, mas viva no Brasil, beleza. Se o Eterno permitir que eu volte para a terra dos meus antepassados, eu vou voltar. Mas nem lá a Torá está sendo cumprida. Versículo 17 do capítulo 19. Não odiarás a teu irmão em teu coração, e repreenderás a teu companheiro para não levar sobre ti pecado. Ou seja, eu estou vendo pessoas como esse tal de Caio Coppola. O cara, ele defende criminosos como outras pessoas, né? O Caio é de direita. E tem pessoas de esquerda que também defendem criminosos. Ou seja, as pessoas elas se colocam à besta para defender criminosos, chegam ao ridículo. Claro que ele não é um hebreu, então ele não está levando sobre ele pecado. Se ele fosse um hebreu, ele estava levando pecado. Por quê? Porque um hebreu não pode, em hipótese alguma, defender um criminoso. Não pode. O criminoso precisa pagar. Doa quem doer. Seja ele meu pai, seja ele meu irmão, ou seja até mesmo eu próprio. Eu preciso pagar pelos meus erros. E não posso ser defendido. Eu não posso. Chega ao ridículo das pessoas irem a público, irem na televisão, nas rádios, defender um criminoso. Seja ele de colarinho branco ou seja ele um pé rapado. O cara é criminoso, meu amigo. Você não pode honrar, não honre a figura de um criminoso, seja ele poderoso ou pobre. Mas você não é hebreu, então você pode fazer isto, certo? Levítico 19, Vaikra 19, versículo 18. Não te vingarás e nem guardarás ódio contra os filhos de teu povo, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este é um mandamento para os hebreus. Um não hebreu pode? Não, aí vocês decidam. Daí vocês decidam. Agora eu vou deixar para vocês decidirem se vocês podem fazer isso ou não. Se vocês querem fazer isso ou não. Certo? Mas lembre-se de uma coisa. Um hebreu, ele não pode defender criminoso. Seja ele de colarinho branco ou pé rapado. Seja ele meu familiar ou não. Certo? Então, preste atenção no que diz a Torá. E agora finalizando aqui na parte mais crítica, na parte mais intrigante desta leitura. Levítico 19, versículo 20. E o homem que se deitar com uma mulher e sair seu sêmen, e ela for serva, desposada com um homem, se ela não for remida, ou a sua liberdade não lhe for dada, ela será açoitada. A justiça a averiguará, e ele não morrerá, pois ela não era liberta. E ele trará a sua indenização pelo delito ao Eterno. E vem toda aquela questão, toda aquela expiação lá. E ele tem que pagar a sua fiança. Mas aí vocês vão me perguntar, calma aí, não tem algo... Eu sei que vocês estão lendo aí na sua Bíblia, na sua Torá, talvez, ao invés de serva, como eu estou lendo aqui, vocês estão lendo escrava. E até existe parênteses aí querendo induzir que seria cananeia. Tá? E no caso do homem, do marido dela, também ali seria um escravo, só que não cananeu, um escravo hebreu. Então, gente, tudo que está em parênteses não está na Torá. Lembra do que eu falei? Por questões capciosas, mesquinhas e ridículas, os religiosos, eles manipularam a Torá? Sim, manipularam. Mas isso aqui não se trata de uma manipulação. Isso aqui é real, embora vocês precisam tirar as palavras escrava, escravo, cananeia, aquilo que está entre parênteses, tá bom? Vamos explicar isso aqui sem rodeios, tá? Gente, olha só. A sentença para uma pessoa que comete adultério, um hebreu, estou falando de um hebreu, tá?
O hebreu que comete adultério, a sentença dele é a morte, tanto do homem quanto da mulher. Cometeram adultério, a lei dos hebreus diz que a sentença é a morte. Não adianta, doa quem doer. Não é assim que o político mais idolatrado falou? Gente, você não quer ir para a cadeia, você não comete adultério, você não estupra, você não... Não é assim? Então é tão simples. O problema das pessoas é olharem para a sentença. Não olha para a sentença, não. Pense 2 vezes antes de cometer o crime. Seja ele bem pequenininho ou bem grandão. Pense 2 vezes antes. Então não olhe para a sentença, olhe para o que você está prestes a fazer. Não meta os pés pelas mãos, certo? O problema é que as pessoas têm o costume de apontar o quê? A sentença. Ela nem cometeu o crime e já está indo contra a sentença. Não é assim? É assim, gente. Se eu não quero ser punido, é só eu não descumprir. Não importa se a regra é dos hebreus ou se a regra é dos brasileiros, se é dos americanos ou dos alemães. Cada um tem suas regras, não tem? Então, mas não olhem para a sentença. Pense 2 vezes antes de cometer o crime. Pense 2 vezes antes. E para cometer crime não existe pobre nem rico, cor nem raça. Não existe, nem sexo. Todos nós estamos sujeitos a cometer qualquer tipo de crime, dos mais pequenos aos maiores, dos mais banais aos mais hediondos. Então não olhe para a sentença, olhe para as atitudes e eventuais atitudes. Aqui é claro, a lei dos hebreus diz que, em caso de adultério, tanto o homem quanto a mulher devem ser punidos com a morte. Mas nesse caso aqui, gente, olha só, se trata de uma serva, tá, que estava sob poder de um patrão, e é claro, esse patrão talvez tenha induzido essa mulher a cometer aquele ato ali. Ela, se comprovado, seria açoitada, não seria morta, nem ele também seria morto. Não era aquela questão de comum acordo, não é aquela questão do cara, a mulher sair com o cara porque ela realmente quis. Aqui está claro de que ela, por ser submissa a alguém, a um patrão, não apenas ela, mas até mesmo seu marido, por serem submissos, por terem um patrão acima deles, então ela poderia ter sido forçada àquilo ali. Mas ele não ficava impune, ele tinha que pagar uma devida fiança por aquilo ali também. Tanto ele quanto a mulher seriam punidos, mas nenhum dos dois perderiam a vida por isto, certo? Nenhum dos dois. É por isso que é necessário nós esmiuçarmos a Torá de maneira bem clara mesmo, sem preconceito algum, tá? Sem preconceito algum. Eu vejo as pessoas respeitando o costume indígena sem ser indígena, ou até desrespeitando, o que é ruim. Mas se é fácil para eu respeitar outros povos, outras etnias e suas culturas, por que não é fácil para mim respeitar o quê? A legislação dos hebreus? Por quê? Gente, isso é até de um desconto. As políticas de destruição da Torá, políticas religiosas, imperiais de destruição da Torá, elas foram muito pesadas ao longo dos séculos, dos milênios. Porque a Torá, ela traz essa liberdade para as pessoas, ela traz essa luz para as pessoas que vivem em trevas, de conceitos meramente políticos, religiosos, laicos, enfim, de todas as categorias. Então, leve em consideração que a mulher era submissa a um patrão. E esse patrão poderia realmente... E volta naquela questão de que quando um servo, que na boca de uns é escravo, um servo, ele era maltratado por um patrão, se ele poderia fugir sim, ele tinha todo o direito de fugir e ser acolhido no meio de um outro hebreu que fosse tratá-lo com respeito, com dignidade. E a gente sabe que o servo do hebreu, ele não é um escravo, e ele recebe salário, ele recebe tudo isso aí. O negócio é que, ao longo dos tempos, as pessoas elas deram a entender que se trata de um escravo. Por quê? Porque tanto o judaísmo quanto o cristianismo, eles possuem o dedo podre na questão escravagista. O judaísmo fez escravos na África do Sul, como fez aqui na América do Sul. O cristianismo fez escravos também. Tanto o judaísmo quanto o cristianismo, eles renderam lucros e mais lucros, com o comércio escravagista de buscarem na África recursos humanos de maneira injusta. É bom que se entre aqui, tá, nessa narrativa aqui, no contexto aqui da Torá, porque as pessoas pegam, mas, gente, a mulher, isso aqui não aconteceu, isso aqui é uma regra, isso não aconteceu, certo? Quando acontecer isto aqui, a mulher, nesta situação aqui, ela será açoitada e o homem, tá, e o patrão dela, pagará sua fiança. Mas ambos, depois de punidos, estão perdoados. Espero que não procedam mais desta maneira.
Tá? Que todos nós pecamos, que todos nós erramos, isso é fato. Agora, não está na hora de nós pararmos com a picuinha, reconhecermos o nosso erro e andarmos agora de uma maneira mais justa, mais reta, mais equilibrada. Não, não será assim. Não será assim, porque, infelizmente, no nosso meio ainda existem crianças de 50 anos de idade, existem crianças de 80 anos de idade que sequer saíram do prezinho. Então, sinto muito em falar com vocês sobre isso, mas nós ainda vamos ver muitos conflitos, não que eu tenha vontade por isso, muito pelo contrário. Na minha opinião, na minha vontade, tudo já deveria estar em seu devido lugar, as pessoas em paz, respeitando o direito de cada um, mas, infelizmente, ainda não chegou esse tempo. Nós ainda temos aí milhares de crianças cinquentonas e com mais de 80 anos de idade que estão aí comprando brigas de vagabundos de direita e de esquerda e levantando ídolos, levantando mitos e, infelizmente, torcendo os fatos e os contextos da Torá. O que, para mim, isto é inadmissível, isto é inaceitável. Você não querer aceitar a Torá, isto é até louvável. Agora, o que é inadmissível é você continuar com um discurso de preconceito com a Torá e não querer entender o contexto da Torá. Isto aí eu não aceito, certo? Você não querer abraçar a Torá é louvável. Agora, você continuar torcendo a Torá a seu bel prazer, e principalmente para fazer valer a artimanha daqueles que implantaram esta inimizade contra a Torá, isso aí é inadmissível. Então, meus amigos e minhas amigas, estudem a Torá. Vamos estudar mais a Torá. Eu chamo vocês, mesmo que vocês não queiram abraçar a Torá, mas vamos estudar e me peçam para explicar alguma passagem que vocês não compreendam, talvez, que eu terei o maior prazer em explicar. Não para me vangloriar, porque, de fato, não, gente, não. Isso é luz, isso é vida, e não foi eu que inventei a Torá. Não foi eu. Ela é algo realmente extraterrestre. Por quê? Porque ela não é terrena. Ela é uma lei que veio realmente de um outro planeta para ser observada dentro de uma terra que não é a terra com T maiúsculo. É a terra de Israel, a terra de Canaã, ali. Certo? Então ninguém é obrigado a cumprir Torá, mas, no mínimo, a respeitar os seus devidos contextos. Né? E porque isso traz à luz a muitas questões que estamos vivenciando, que até mesmo nossos antepassados vivenciaram no passado. A Torá é eterna, não adianta. As nações vão passar e a Torá continuará aí. A Torá ela é eterna. Obrigado por você que escutou o áudio até aqui. Vou reproduzi-lo no YouTube e, se puder compartilhar, compartilhem. E aquilo que vocês realmente tiverem dúvidas, me procurem. Mandem mensagens que a gente vai estar realmente estudando juntos aí para dissipar